Boa noite, colegas. Eu sou Karine, sou psicóloga social comunitária no Centro de Referência de Assistência Social, Unidade 2, localizada no território do Morro Alto, no município de Guarapuava, e sou professora da disciplina de Psicologia Social da Faculdade Campo Real. Então, esse é mais um dos nossos vídeos com exposições sobre as principais temáticas da disciplina de Psicologia Social, especialmente aquela de base materialista histórico-dialética. Vamos lá, então? Então, primeiramente, a respeito do processo grupal, eu preciso lembrar das nossas outras discussões acerca da psicologia social, que é a psicologia social de base matriz histórico-cultural. Ela surgiu de uma inquietação acerca das proposições teóricas da psicologia norte-americana, e do idealismo presente na psicologia social europeia. Então, numa perspectiva mais tradicional, baseada especialmente nas contribuições do Kurt Lewin, o grupo pode ser entendido como uma unidade constituída por pessoas que compartilham normas, crenças, valores e objetivos. Até aqui tudo bem, porque a princípio o grupo é isso mesmo. Então, se a gente pensar numa primeira definição, o grupo é realmente um conjunto de pessoas que, estando organizadas, estando reunidas no mesmo espaço-tempo, compartilham normas, crenças, valores e objetivos. Tá? Então, qual que é o problema com esta conceituação, com esta definição? Bom, para início de conversa, que nesta definição existe o pressuposto da harmonia, então ela esconde os conflitos de interesses que existem no cotidiano dos grupos, das relações grupais, e ao esconder esses conflitos de interesses e o desempenho de diferentes papéis representados que têm diferentes importâncias, diferentes locais nas estruturas de poder, esse conceito ele acaba servindo de instrumento de mediação ideológica para a construção de ferramentas que visem eliminar esses conflitos, ao invés de buscar a superação dos mesmos para um modo de se relacionar que gere mais bem-estar, mais autonomia e mais democracia no processo grupal. Então, inquietados com este pressuposto da harmonia, com essa mediação ideológica presente nesse conceito, outros autores foram contribuindo ao longo da história da psicologia social com a definição de grupo, e entre essas diferentes contribuições vem a constatação de que o microgrupo ou o grupo que nós constituímos no cotidiano da nossa vida social, ele é uma mediação necessária entre o sujeito e a sociedade, ou seja, a apropriação de crenças e valores necessários para orientar nossas escolhas e condutas na vida com outras pessoas, numa determinada sociedade, ela se dá via grupo, via microgrupo. E a estrutura desses microgrupos, a forma como eles se organizam, os papéis assumidos pelas diferentes pessoas e as relações de poder que se constroem nesse contexto, varia de acordo com o momento sócio-histórico específico. Então, dependendo da organização social e histórica da sociedade, naquele momento em que ela está vivendo, esses grupos vão ter características muito próprias e vão ter maneiras de se organizar que combinam, que se adequam àquela estrutura social mais ampla, mesmo que por negação. Ou seja, pode ser que um grupo ou outro, num movimento de resistência, eles se organizem de uma forma contrária à forma da organização social mais ampla, como um movimento de resistência a uma forma de viver em sociedade com a qual não concordam. Então, por exemplo, uma sociedade, uma comunidade alternativa que foi construída, que
foi fundada na Grécia por jovens que estão insatisfeitos com o modo de vida contemporâneo, com todas as crises que giram em torno do dinheiro, e resolveram constituir uma comunidade alternativa onde eles produzem o próprio alimento e se organizam, né, de uma forma mais participativa e democrática, né, nessa produção. Então, esse é um exemplo de como, mesmo por negação, a forma de organização de um grupo vai se adequar ou combinar com a forma da organização social mais ampla, né? Além disso, né, uma outra contribuição é que existe, né, no processo de formação do processo grupal ou de formação dos grupos, um movimento dialético que passa por diferentes estágios, do agrupamento casual ao coletivo organizado por objetivos comuns. A descrição mais detalhada desse movimento, né, nós vamos fazer um pouquinho mais à frente. Então, continuando, né, sintetizando essas reflexões organizadas pela Silvia Lani, Martim Baró ele vai acrescentar ainda, né, para pensar numa definição mais dinâmica, mais fluida, né, e menos mediada ideologicamente possível, né, da definição de processo grupal. Ele vai acrescentar também a dimensão histórica, né, das relações grupais, dessa forma de organização, vai acrescentar também as contradições sociais que emergem nessas relações a partir dos diferentes papéis que são desempenhados pelas pessoas, né, no seu cotidiano. E acrescentando essas dimensões, né, referentes aos papéis sociais e também à historicidade desse grupo, ele afirma, né, com outras palavras, né, que o grupo, então, é uma experiência histórica que se constrói num determinado espaço e tempo, fruto das relações que vão ocorrendo no cotidiano e, ao mesmo tempo, que traz para o presente vários aspectos gerais da sociedade expressos nas contradições que emergem no grupo. Então, essas foram palavras da Martins, em 2003, na página 2203, desculpa. Tá? Então, aqui nós temos um esquema, né, que mostra como que os grupos, então, eles se localizam nesse tempo, nesse espaço-tempo, sendo multideterminados. Tá? Então, o relógio em espiral ele representa esse tempo, tá? Tanto dos grupos quanto o próprio momento histórico da sociedade. Cada triângulo representa um sujeito e as elipses azuis que o circulam representam as suas histórias de vida. O círculo vermelho representa o coletivo no qual se organizam na formação do processo grupal, bem como as relações que se estabelecem no cotidiano. A elipse lilás representa a comunidade em quais estão inseridos, bem como o sistema político, cultural, econômico e ideológico que transpassam essas relações. Bom, eu acredito que com esse esquema fica muito claro, então, que o processo grupal, numa perspectiva histórico-dialética, que tem por base também a ideia, né, de que a existência humana ela se constitui a partir da realidade objetiva, fica bastante claro essas determinações, as determinações políticas, econômicas, sociais, históricas, culturais, né, sobre os diferentes papéis desempenhados na inter-relação grupal. Então, partindo dessas reflexões, a gente começa a se perguntar, então, qual que é a relação entre o grupo e a constituição da subjetividade? Qual que seria a sua função, né? Então, para entender isso, é importante a gente retomar um pouco a natureza da condição humana, né? Ou seja, as características que a definem, né, na relação com os outros animais, e lembrar que a relação entre o homem e a natureza ela é mediada pelo trabalho, pela ação transformadora, de forma que o ambiente em que o ser humano vive, ele é produto humano, né? Uma vez em que essa natureza ela não está mais na sua forma bruta, né? Também as relações com o outro, elas são mediadas
por essas relações de trabalho, né? Então, se a gente remontar um pouco a história da humanidade, a gente vai perceber, né, que as primeiras relações sociais elas se estabeleceram primeiro na divisão de papéis, né, na colaboração para atingir um objetivo comum, né, e mais tardiamente também nas relações de troca entre diferentes comunidades, né, com trabalhadores, artesãos que tinham diferentes produções e trocavam seus produtos uns com os outros, né? Então, tendo por base essas considerações, né, então a gente tem um outro fato importante que é preciso destacar aqui, que nós, enquanto seres humanos, somos um dos poucos animais, se não os únicos, que nascemos realmente frágeis e indefesos perante o ambiente, né, em que nascemos, né? E essa fragilidade, né, ou seja, esse longo tempo de aprendizagem para a independência, para a sobrevivência, é o que garante a nossa tendência à sociabilidade e também à plasticidade comportamental necessária, né, para se adaptar a qualquer ambiente, tá? E nesse longo tempo de dependência, né, que atualmente torna-se aí mais ou menos uns 18 anos, né, se a gente pensa nas definições de criança e de adolescente, especialmente no Brasil, né, nesse longo tempo em que o ser humano fica dependente de um outro, supostamente mais responsável pelo grau de experiência que tem na sua vida cotidiana, ele vai se apropriando das crenças e valores e práticas socialmente compartilhadas por essa sociedade, de forma que ele seja capaz, né, a orientar suas escolhas e condutas, né, nessa vida social. Essa apropriação desses valores e crenças é chamada também de socialização, né? Eu não gosto muito desse termo, porque ele dá a ideia de que o indivíduo ele não é social, que ele se torna social ao longo da sua existência na relação com outras pessoas, mas como a gente viu antes, né, a nossa própria condição de ser frágil e indefeso faz com que nós sejamos seres sociais, né? Me garante essa tendência à sociabilidade. Sem isso, não somos seres humanos. Né? Então, mas esse é o termo que é utilizado pelos autores. Até agora não vi nenhum termo diferente que seja um pouco mais apropriado. E esse processo ele só é possível no contexto do grupo, né? Que também por sua vez, também só pode ser compreendido num contexto histórico-social mais amplo. Né? Então, ou seja, o processo de socialização, a gente só consegue entender como que ele ocorreu, qual que foi a sua dinâmica, quando a gente analisa também as relações estabelecidas entre o sujeito e as outras pessoas do grupo em que ele está inserido, né, como também as relações que ocorrem nesse grupo só podem ser entendidas, né, a partir da relação desse grupo com os outros grupos na instituição, assim como, né, com um momento histórico-cultural, né, em que esse grupo está inserido na sociedade da qual ele faz parte. Então, o processo de socialização ele é didaticamente dividido entre socialização primária e socialização secundária. Né? Por socialização primária, entendemos a apropriação das primeiras regras, né, de conduta na vida social, os primeiros juízos de valor que vão orientar escolhas e comportamentos, né, na relação com outras pessoas, né, e a socialização secundária, que seria então o aprendizado das sutilezas nessas regras de convívio, né, que foram aprendidas aí no primeiro ano, tá? Então, numa teoria mais tradicional, afirma-se que a socialização primária ela ocorre no seio da família, das relações familiares, enquanto que a socialização secundária ela ocorre nos diferentes contextos, né, de inserção, de convívio, né, que a pessoa vai se inserindo ao longo da vida. Então, estudos mais recentes e reflexões teóricas sobre isso mostram que, na verdade, a gente está o tempo todo se apropriando, né, de aspectos mais básicos dessas regras de convivência, né, e num segundo momento, aprendendo as sutilezas, né, como que essas regras se diferenciam em diferentes contextos ou com diferentes pessoas, independente de ser na família ou em outros grupos fora da família. Né?
E essa socialização, ela permite também a apropriação de ideias, de imagens, de afetos, de conceitos, valores e crenças que vão construindo uma imagem identitária, né, acerca de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Né? Que esse processo de socialização permite também a construção de um autoconceito, né, que permite com que eu comece a me perceber como sujeito num determinado grupo, né, como um sujeito singular com características próprias, né, ao mesmo tempo que semelhantes. E, né, essa apropriação, ela é uma síntese dialética, né, da contradição entre interiorização e exteriorização, né, e essa é uma contribuição do Vygotsky. Tá? Então, por interiorização, assim, o Vygotsky, né, ele não tinha um arcabouço linguístico da época que possibilitasse criar conceitos mais adequados, mas porque ele não entendia que o homem ele fosse um contraponto da sociedade, né? Ele entendia o ser humano como um sujeito individual, como um sujeito social, né, que é parte dessa sociedade da mesma forma, né, que a sociedade também é parte dele. Tá? Então, mas quando ele fala em interiorização, ele está falando de um primeiro processo, né, cognitivo que se refere à memorização das experiências vividas, né, pelo sujeito, né, pelo processamento, né, das diferentes sensações e percepções, né, enquanto está se lutando pela sobrevivência e pela existência, que vão permitindo a formação de imagens, né, no sistema nervoso central, né, e depois com a apropriação da linguagem, né, ou com o desenvolvimento da capacidade de se comunicar simbolicamente, também, né, com a formação de ideias, né, e a relação entre imagens e ideias e a formação dessa equivalência como um processo cognitivo, um pensamento. Né? Então, esse seria um primeiro momento, né, da constituição da subjetividade. No segundo momento, né, a expressão desses afetos, né, por meio dos nomes aprendidos nas relações cotidianas, assim como dos pensamentos e ideias e de outras características, né, por meio da fala e do comportamento, como uma maneira de exteriorizar, ou seja, de tornar objetivo aquilo que antes era só subjetivo, né? Ou seja, permitir que se torne público, que se torne de conhecimento, né, comum naquele contexto, né, aquilo que antes era apenas privativo, né, do indivíduo, uma vez que ninguém tem acesso, né, aos seus pensamentos, a não ser por meio da fala ou mesmo por meio do seu próprio comportamento, por mais que seja um comportamento espontâneo. Né? Então, para exemplificar esse processo de constituição de sujeito, como que ocorre essa dialética, né? Então temos aqui um outro esquema, né, que mostra a inclusão do sujeito em diferentes grupos, né, e como que isso vai interferindo, vai influenciando a sua constituição enquanto ser único, né, da sua subjetividade. Cada um de nós nasce em um determinado momento da história da humanidade, em que comportamentos, ideias e valores são enfatizados ou encobertos de acordo com as relações de dominação e estruturas de poder construídas naquela sociedade e naquele tempo. Cada um de nós também tem um tempo de existência, no qual ocorrem diversos eventos que determinarão de forma mais ou menos intensa quem somos e seremos na vida em sociedade. É isso que representa esse relógio em espiral. Acredito que seja de conhecimento comum que nenhum de nós tenha aparecido de repente neste planeta. Cada um de nós já nasce fazendo parte de um grupo, o núcleo familiar. Nesse primeiro contexto grupal, o bebê distingue os primeiros sinais orientadores para a sua sobrevivência, física, existencial e psicossocial. Ou seja, primeiramente a partir de seus sentidos, o bebê descobre o que precisa fazer para garantir que os adultos à sua volta, responsáveis pelo cuidado e proteção, se movam no sentido de atender suas necessidades. Ao relacionar-se com os adultos nesse sentido, enquanto seu sistema nervoso central desenvolve-se em uma estrutura cada vez mais complexa, se apropria dos primeiros juízos de valores necessários ou não para a sua vida em sociedade.
É também nessa relação que o sujeito se apropria das ideias, crenças, valores e afetos a respeito de si mesmo. Nossas mães, pais e outras pessoas que estejam ocupando essa posição de cuidadores foram, ao seu tempo, também bebês e crianças que foram cuidados, protegidos e educados por outras pessoas adultas que compunham sua família. Nessa família, eles também se apropriaram de crenças, valores e práticas socialmente compartilhadas que seriam utilizadas na vida social. Cada um deles traz consigo a história e a cultura de sua família de origem que, sintetizadas, constituirão parte da história e cultura da família que agora compõe. Por meio de nossas ações, transformamos a natureza para atender nossas necessidades, sejam estas de ordem da sobrevivência ou da existência. Em cada momento do nosso desenvolvimento, um grupo de atividades é enfatizado, a depender tanto das habilidades e capacidades até então desenvolvidas, quanto da organização social do contexto do qual somos parte. Nesse mesmo contexto das atividades, sejam estas a exploração do ambiente, a brincadeira, a aprendizagem ou o trabalho remunerado e o lazer, conhecemos e convivemos com outras pessoas, cada uma delas parte de outras famílias, de outras instituições e portadoras de sua própria história. Com elas, testamos e construímos mais alguns dos elementos que constituirão nossas particularidades enquanto seres humanos e os diferentes papéis que desempenharemos na vida social ao longo da vida. Outro contexto grupal e institucional do qual fazemos parte são as comunidades que oferecem uma visão de mundo transcendental, que apresenta elementos para a constatação de que a existência não se restringe à experiência humana no momento presente. Essas comunidades podem ser igrejas com diferentes denominações de fé ou organizações que promovem o debate e a reflexão sobre a condição humana e sua existência na Terra e no universo. Esses diferentes contextos grupais, por sua vez, fazem parte de uma comunidade, na qual centenas de outras famílias, escolas, empresas, igrejas, organizações filantrópicas, filosóficas. Esses diferentes grupos e instituições cruzam suas histórias no cotidiano social e, por meio dessas relações, novas ideias, imagens, crenças, valores e experiências são apropriados por cada sujeito. Essas comunidades podem ser vilas, bairros, municípios, estados e mesmo países. Essas comunidades, nas relações institucionais estabelecidas entre elas, são transpassadas por um contexto ideológico, cultural, social, político e econômico que define e orienta escolhas e condutas sociais e individuais. Então, esse esquema nos mostra como ocorre a constituição do sujeito da subjetividade a partir da inserção do mesmo, né, do sujeito em diferentes contextos, né, ao longo da sua vida social. E isso nos leva a nos perguntar, então, como que nós vamos nos apropriando dos papéis sociais que definem o nosso lugar na sociedade? E aí, eu apresento para vocês também um outro esquema que mostra de uma maneira bem didática como que ocorre esse processo. Cada sujeito, ao repetir cotidianamente suas ações transformadoras sobre a natureza ou ambiente social, desenvolve hábitos. Estes são comportamentos naturalizados com a repetição, são concretizados sem muita reflexão. Esses hábitos, por sua vez, possibilitam a criação de expectativas alheias sobre a execução dessas ações rotineiras, que são frustradas quando não ocorrem. A confirmação das expectativas e consolidação dos hábitos a médio e longo prazo configuram um script social, ou seja, definem uma sequência e um modo de agir que estabelecem papéis a serem desempenhados na vida social. O passar dos anos, o não questionamento e a naturalização dos papéis geram um enrijecimento e cristalização dos mesmos. Quando isso ocorre, chamamos de institucionalização. E com a institucionalização, então, a gente percebe sujeitos em sofrimento, justamente porque estão imobilizados no seu espaço-tempo, nas relações sociais, sem muitas possibilidades de mudança. Então, continuando com a nossa reflexão, a Silvelane ela vai apresentar para a gente alguns elementos para análise do processo grupal, tendo em vista essas questões que foram apresentadas até agora. Então, ela afirma no texto, com base nos outros autores que fazem análise desses processos, que o processo grupal ele pode ser analisado em dois níveis, o da realidade objetiva, que se refere às relações concretizadas por meio das falas e das escolhas e condutas dos sujeitos do cotidiano do grupo, enquanto ele produz a si mesmo, tá? E
um outro nível de análise que é a vivência subjetiva, ou seja, como cada um experiencia e explica essas vivências, né? E como cada um percebe o próprio papel que é desempenhado nessas relações grupais. Né? Então, transpassando esses níveis de análise, ainda é possível identificar então quais são as características, né, desse processo grupal, ou seja, quais são as relações com as instituições em que o grupo está inserido e com os quais mantém relações, bem como as relações com os outros microgrupos que constituem essas instituições, né? E também a história de vida dos sujeitos, né, que está condensada nos sistemas de papéis desempenhados no grupo e pelo grupo. O que ela quer dizer com isso? Que não é necessário a gente fazer uma anamnese exaustiva, uma entrevista aberta sobre a história de vida da pessoa para conhecer essa história de vida, né? Então, se a gente analisa, se a gente observa um pouco essas relações do cotidiano, a gente vai conseguir deduzir algumas questões da sua própria história, da história de vida de cada sujeito, né? E, com o tempo, os próprios discursos e falas e depoimentos, né, durante a produção grupal vai também revelando os outros elementos que não puderam ser deduzidos, né, do concreto. Tá? Então, quando a gente pensa, né, na dialética do processo grupal, é importante a gente lembrar que toda a síntese, né, da contradição entre a realidade objetiva, né, onde os papéis são desempenhados e onde se revelam as desigualdades sociais na reprodução desses papéis, vem a contradição entre essa realidade objetiva e a vivência subjetiva, como que cada pessoa explica esses papéis para si mesma, essa síntese ela vai ocorrer no nível da vivência objetiva, ou seja, na ação dos sujeitos e no desempenho dos papéis. Então, a gente vai perceber a superação dessa contradição, né, por meio do movimento dialético, quando a gente observa a mudança no padrão comportamental e interacional que antes era visível no grupo. As transformações das vivências subjetivas, elas podem ou não possibilitar o surgimento de uma praxis grupal, né? Porque existem a possibilidade dos sujeitos refletirem criticamente, questionarem os seus papéis, né? E perceberem as mudanças que aconteceram e fazer a relação com essa síntese, né? Com essa superação, ou, de novo, né? Apelar de novo, usar de explicações mediadas ideologicamente que colocam um ponto final em qualquer possibilidade de debate e reflexão, né, para a conscientização, né? E é justamente essa segunda opção que revela, né, obstáculos originados na dinâmica institucional em que o grupo está inserido, né? Que obstáculos são esses? São dificuldades de transformação, de conscientização a respeito desses papéis, né, e de mudança nessas interações, porque elas colocam em xeque o status quo, né, daquela instituição e também do grupo, né, ou seja, existe o risco do grupo deixar de existir por si mesmo, né. Então, para ficar mais claro como que ocorre esse processo grupal, mais um esquema didático, né, que vai representar como que ela ocorre, assim, de uma forma genérica, né, quando a gente pensa em humanidade. Nossa condição biológica de Homo sapiens nos iguala, nos faz série. Na luta pela sobrevivência e pela existência, precisamos, logo no início da história da humanidade, desenvolver ferramentas para ampliar nossa ação sobre a natureza e favorecer a ação conjunta necessária para atingir um objetivo comum a todas e todos. A vida coletiva exige, além da comunicação e colaboração, a divisão de papéis no desempenho de diferentes tarefas, todas igualmente importantes para atingir o objetivo. É no movimento dialético entre nossa condição biológica e a vida em coletividade que faz com que a experiência vivida nos papéis delimitados evidencie as particularidades de cada organismo, fazendo com que ele perceba com clareza sua condição única, passando então a ser indivíduo. Como demonstrado anteriormente, a vivência dos papéis sem questioná-los sua naturalização faz com que se enrijeçam e cristalizem. Essa cristalização também imobiliza o ser humano e restringe suas possibilidades de transformação e transcendência. No entanto,
o ser humano é processo, é ser em constante movimento de mudança, é contra sua condição imobilizar-se no espaço e no tempo. A cristalização dos papéis gera um desconforto tal que o leva a questionar o inquestionável, a romper com o instituído. Essas perguntas podem levá-lo a uma crescente conscientização enquanto sujeito que é produto e produtor de história, bem como parte de uma categoria social com características próprias que podem colocá-lo, ou não, em desvantagens na relação de poder e dominação. Então, esse esquema revela como a existência no grupo ela é a condição necessária para que o homem possa superar a sua condição de indivíduo e obter a clareza da sua condição enquanto sujeito parte de um contexto mais amplo. Nas palavras da própria Silvia Lani, na página 90, ela afirma: é o grupo condição para que o homem supere a sua natureza individualista, se tornando um agente consciente na produção da sua história social. E considerando isso, então, como se forma o grupo em particular? A manifestação singular do processo grupal no cotidiano. Então, aqui a gente faz a descrição então do processo dialético, como eu mencionei antes, no início dessa exposição. Então, para a gente pensar nesse movimento, é importante a gente lembrar então assim que a gente convive com as pessoas no dia a dia o tempo todo, ou pelo menos a gente interage com outras pessoas, assim, então no caminhar, no banco, no posto de saúde, em diferentes contextos institucionais a gente encontra pessoas, que se não fosse aquele contexto, talvez a gente nunca tivesse encontrado na vida. Então, o grupo, ou o processo grupal, ele se inicia assim, com esse agrupamento casual de pessoas que mal se conhecem, às vezes algumas podem ser que se conheçam, sejam vizinhas ou comadres, mas a maioria mal se conhece, se encontra no cotidiano, na rua, mas não sabem muito uma da vida do outro, E o que une ali elas é apenas o objetivo comum, buscar o serviço daquela instituição ou daquele contexto organizacional. Então, se as pessoas estão se encontrando pela primeira vez, o vínculo é só aquele objetivo mesmo, e depois elas não se veem mais. Mas supondo que elas voltem a se encontrar novamente, e depois, dali uma semana, mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo, ou no dia seguinte, como é o caso de uma turma, num curso de faculdade, ou mesmo do ensino fundamental. Então, a convivência entre essas pessoas faz com que elas passem a comunicar-se umas com as outras, na divisão dos papéis, na divisão das tarefas e na execução daquilo que é necessário para atingir o objetivo que fizeram elas se encontrar. Nessa comunicação, elas também passam a trocar informações entre si e essa repetição faz com que elas criem expectativas em relação umas às outras, conforme foi mostrado nos esquemas anteriores, e essas expectativas também fazem com que elas criem vínculos entre elas, Então, em vínculos não apenas cognitivos, mas também afetivos, de diferentes naturezas. Então, esse grupo, nesse movimento dialético gerado pelo desconforto de estar com pessoas que eu mal conheço, uma vez que a condição do ser humano é social, ele é um ser vincular, faz com que esse agrupamento casual, também chamado de série pelo Lapasade, ou de grupo aglutinado, pelo Degovia, pelo Caldeirão Degovia, ele passa a ser um grupo possessivo, nas palavras do Lapasade. E o que é um grupo possessivo? Então, é um grupo cujos membros já conseguem identificar as semelhanças entre si e identificam-se como grupo e tomam para si o grupo como uma posse. Então, o meu grupo de estudos, ou o meu grupo de trabalho, ou a minha turma, mas também é um grupo que, para conseguir manter-se coeso, para poder manter-se unido pelos objetivos, escolhem de uma maneira formal
ou informal, né, uma pessoa que possa representar os seus interesses e possa representar, né, essas relações. E essa pessoa, normalmente, ela assume um papel de liderança, definindo as ações do grupo. Então, ela passa a ser entendida também como o grupo da pessoa, né? Então, o grupo da Manuela, o grupo da Clara, o grupo do João, o grupo do Marcelo, né? Só alguns exemplos, né? Então, nesse contexto, né, então o grupo continua convivendo, continua, né, conhecendo um pouco mais a si mesmo, fortalecendo aquelas expectativas, né, então alguns papéis são definidos, né, nesse mesmo contexto e de forma que outras lideranças elas começam a se despontar. Né? Então, não mais apenas o Marcelo, ou a Clara, ou o João, ou o Pedro, que vão ser quem define o movimento do grupo ou que define, né, as suas atividades. Né? Então, dependendo do momento do grupo, cada pessoa vai definir, vai fazer as escolhas das ações daquele grupo. Né? Então, e esse grupo ele atingiu um grau, né, de vinculação tão forte, tão intenso, né, que existe uma grande dificuldade de inclusão de novos membros. Então, um exemplo bem claro do grupo coesivo são as gangues, né, em que para conseguir incluir-se no grupo é necessário passar por um ritual de passagem, né, preciso cumprir alguma tarefa para poder ser considerada como membro do grupo, né, bem como ser aceito também pelos outros membros. Então, no grupo coesivo existe essa vinculação muito intensa, que até dificulta e às vezes impede a relação a inclusão de outros membros, né? E que não existe mais uma liderança definida, né, de forma quase permanente, né? Essa liderança, ela é fluida, ela perpassa, né, pelos diferentes membros do grupo em diferentes momentos, né? Então, faz parte da natureza humana, quer dizer, da condição humana, né, a fluidez, né, o movimento, né, a tendência à mudança, à transcendência, né, a continuar se desenvolvendo de forma a superar a si mesmo. Com os grupos não seriam diferentes. Então, se um grupo se mantém fechado em si mesmo, impedindo a entrada de novos membros ou dificultando de tal forma que as pessoas não tenham muita vontade de entrar naquele grupo, né, ele começa a se desestabilizar e assim a sua existência entra em risco. Né, para que isso não ocorra, né, algumas reflexões, questionamentos dos papéis assumidos ali naquele grupo, né, as lideranças elas passam a ser questionadas também, né, e isso gera, como já foi mostrado anteriormente, uma reflexão e um debate acerca desses papéis e uma conscientização, né, de cada pessoa ou de algumas pessoas frente a esse grupo. E esse questionamento modifica as relações que são constituídas ali, né? Então esse grupo ele passa as pessoas como um todo, né, ou as pessoas de forma conjunta, elas passam a ter clareza do seu papel na instituição e na sociedade, né, bem como algumas pessoas desse grupo passam a ter clareza do seu papel perante o grupo, ou seja, perante as outras pessoas que compõem aquele grupo, né, e tendo essa clareza, aumenta a sua possibilidade de escolha. Né? Ou seja, o grupo torna-se mais capaz de decidir de forma lúcida, de forma clara, o que vai ser feito a partir daquele momento, quais que serão os seus objetivos, né? Onde que eles querem chegar. Né? E aí, nesse momento, né, do desenvolvimento grupal, nós estamos falando, né, do grupo independente, né, ou, né, no falar do Lapassagne, do grupo sujeito. Né? Porque ele é um grupo que é dificilmente manipulado, né, pelos aparelhos ideológicos, uma vez que o grupo está o tempo todo debatendo essa relação com o contexto mais amplo e os papéis que são definidos por cada um naquele próprio contexto. Né? Então, no movimento, isso significa, gente, assim, que o grupo ele já conseguiu, né, ele já adquiriu nesse processo, né, de formação de convivência, umas características tão particulares que cada pessoa ali ela é importante, mas ela não mas a falta ou a presença dela não é determinante da existência do grupo.
diferente do grupo coesivo. Né? Então, no grupo coesivo, a saída de qualquer pessoa, a entrada de qualquer pessoa poderia colocar em risco a existência do grupo naquele momento. Né? No grupo independente isso não acontece mais. Né? Então, as pessoas elas podem entrar e sair do grupo que ele não perde as suas características, né, que definem e que o diferenciam frente aos outros grupos. Tá? E com o tempo, né, no movimento de mudança de transcendência, né, esse grupo ele vai se organizando de tal forma e vai crescendo de tal forma, né, que acaba existindo, né, se cria a necessidade de formalizar, né, algumas questões, de formalizar algumas rotinas, né, alguns pactos de convívio. Então, quando os objetivos do grupo, né, são registrados de alguma forma, né, que possa ficar que transcende os membros daquele grupo naquele momento, que fica registrado para a posterioridade, né? Tanto os objetivos quanto os pactos de convivência, né? E a forma desse grupo trabalhar, o que acontece aqui? Vocês viram que tem uma problema, desculpa aí. O que acontece com este grupo? Ele se transforma numa organização, né? Ou seja, ele se transforma num complexo de microgrupos, né, que podem estar em diferentes momentos ali desse processo, né, que eu acabei de descrever e que se relacionam entre si para atingir um objetivo, uma missão, né, dessa organização mais ampla, tá? E essa organização ela pode vir a se manter dessa forma, e para que ela não se institucionalize, não se enrijeça, é necessário que ela seja alvo de reflexão pelos seus próprios membros o tempo todo. Né? E pensando na formação do grupo, né, a gente começa a se perguntar qual que é o lugar do sujeito no grupo, né? Quais que são suas possibilidades de escolhas, qual que é o seu grau de autonomia perante as outras pessoas que compõem o grupo e frente ao próprio grupo enquanto totalidade, né, enquanto unidade em movimento. Né? Então, a Lani ela vai afirmar que o grupo, que o sujeito ele se faz presente a partir da sua ação, das suas escolhas, mas que essas escolhas elas só pode ser considerada como participação quando ela for compartilhada com as outras pessoas, né, por meio da fala ou na ação que está sendo executada na presença das outras pessoas, né, na interação com o comportamento dos outros, né? E o significado das participações individuais apenas são possíveis a partir da sua contextualização no sistema social mais amplo, né? Ou seja, para a gente entender o que significa essas ações ou esses discursos, a gente precisa entender também a relação que o grupo construiu com a instituição da qual ele faz parte. Né? E esses papéis, né, assumidos pelas pessoas por meio das suas participações, elas pré-existem ao grupo, né, e reproduzem as relações sociais mais amplas. Peraí, pausa. Karine, como é que é isso? Né? Então, a gente está aqui falando que a existência precede a essência, né? Que o ser humano ele se constrói no cotidiano a partir da relação com os outros, né? E agora vem aqui, né, essa afirmação da Lani de que esses papéis assumidos no contexto grupal, eles pré-existem ao grupo e reproduzem as relações sociais mais amplas? Como assim? Para a gente entender isso, né, vamos ter que voltar um pouquinho àquele esquema dos processos grupais de constituição do sujeito, né, que vai mostrando, né, o indivíduo se inserindo, né, em diferentes contextos grupais e institucionais e ao longo da sua vida se apropriando de regras e valores. Né? Então, existem dois sentidos, né, duas direções em que a gente pode pensar como esses papéis pré-existindo ao grupo. Né? No primeiro momento, pela história de vida de cada sujeito, de cada membro do grupo, né, pelas expectativas que foram criadas ao longo da vida, né, na sua família, na família nuclear e nas outras instituições em que ele foi se inserindo antes de adentrar este grupo, antes de conhecer essas pessoas. Né? Então,
na própria história de vida, a pessoa ela foi se assumindo e aprendendo a ver a si mesma, né, como uma pessoa do bem, ou uma pessoa questionadora, ou uma pessoa ativa, ou uma pessoa engraçada, né, e por aí vai, né, os diferentes papéis que a gente pode assumir, sem falar dos papéis já institucionalizados, como, né, ser criança, adolescente, pessoa adulta, idosa, ser deficiente ou ser plenamente capaz, entre aspas, aqui, né, do ponto de vista de que não possui uma dependência, de ser mulher, ser homem, ser branco, ser negro, ou índio, ou asiático, né, ou ainda também de ser uma pessoa cisgênera, uma pessoa transgênera, né, todos esses papéis eles vão sendo construídos ao longo da vida, né, nessa relação entre a condição biológica e a condição social. Tá? Então, essa é uma primeira direção em que a gente pode pensar nos papéis sociais como sendo, como pré-existindo ao grupo, né? Então, por outro lado, né, eles também pré-existem à pessoa, na medida em que, dependendo do grau de desenvolvimento do grupo, né, a pessoa ela pode ou não, vai depender aí do grau de flexibilização dessas relações, mas ela tende a procurar o seu lugar naquele grupo, ou seja, ela tende a ocupar o lugar que ela já ocupa nos outros grupos, né? Então, a possibilidade de mudar, né, de mudar esses papéis, de assumir um papel diferente, vai depender bastante do grau de flexibilização das relações grupais, né, e também do grau de consciência que as pessoas têm, né, dessas mediações ideológicas, tá? Tomara que tenha ficado mais claro aí com essas reflexões, né? Então, por quê? A naturalização dos papéis gera alienação social, ou seja, né, a partir do momento que eu tenho os papéis sociais como naturais e inquestionáveis, né, sempre foi assim, então como continuar fazendo desse jeito, né, faz parte da natureza humana, pensar os papéis sociais dessa forma faz com que as pessoas não percebam o quanto elas são determinadas pelas condições ideológicas, culturais, políticas e econômicas do sistema social mais amplo em que elas estão inseridas, né? Então, de novo, se você não acredita, né, no que eu estou falando, se você acha que nós não somos determinados, né, por esses jogos de poder, por esses valores e crenças compartilhados socialmente, né, dá uma olhadinha no vídeo A História das Coisas, né, que está disponível no YouTube, porque ele mostra bem direitinho como a gente é levado a comprar e a se comportar de determinadas formas para poder alimentar a máquina do sistema de produção capitalista, né? E as reflexões sobre essas determinações institucionais levam a uma emergência de um nós, né? De uma ideia de coletividade, né? De identidade grupal, tá? E é justamente essa reflexão que leva uma crítica às técnicas e procedimentos tradicionais que visam a harmonia do grupo, né? A eliminação dos conflitos, ao invés da superação desses conflitos para a emergência de relações mais respeitosas e mais democráticas e mais autônomas também, né? Então, quando a gente pensa numa perspectiva de grupo na perspectiva histórico-dialética, né, a gente vai perceber então que o papel do psicólogo social, né, especialmente o psicólogo social comunitário, não é harmonizar essas relações, não é eliminar esses conflitos, né? Quanto no máximo mediá-los para encontrar, né, a solução que possa satisfazer da melhor forma possível, né, ambos os lados, né, do conflito, né, quando no máximo isso, mas o nosso principal objetivo é realmente evidenciar esses conflitos para que possam ser iniciado aí um movimento dialético de superação, tá? Então, isso nos leva à reflexão sobre o que vem ser a produção grupal, né? Qual que é o produto, né? Qual que é o processo de produção do grupo, o que eles produzem, né? Então, a Lani, após toda essa análise, ela vai nos mostrar que o grupo produz a si mesmo, né? Que a produção grupal são as próprias relações produzidas ali no cotidiano, né? E que definem as suas características particulares frente aos outros grupos e à instituição, né? Nas próprias palavras dela, né? Nas relações entre os indivíduos, pela participação entre eles, estes se transformam e transformam o grupo, produzindo o próprio grupo. Então, essas são algumas reflexões a respeito
do processo grupal. E a gente vai agora para algumas reflexões acerca das instituições. Essa segunda parte, então, é baseada no texto da Naciucci, né, como eu falei lá no início, né, do nosso vídeo. Então, uma vez compreendido o conceito do processo grupal e o movimento dialético que ocorre tanto na sua expressão genérica quanto na sua expressão singular, a gente pode começar a conversar um pouco sobre instituições para poder entender a função das instituições na constituição da subjetividade. A gente vai começar então por alguns conceitos, porque a palavra instituição ela tem múltiplos significados e são significados bastante diferentes um do outro, que vai interferir na hora da leitura de um texto ou na discussão dos processos institucionais. Tá? Então, para começar, na discussão a respeito dos processos grupais, quando a gente estava falando do movimento dialético no seu processo genérico, né, quando a gente pensa na formação dos grupos, aliás, quando a gente fala que começa lá com o agrupamento casual e vai assumindo diferentes formas à medida em que ele vai se desenvolvendo, a gente vê lá no final do desenvolvimento do processo grupal que o grupo independente ou o grupo sujeito ele se torna uma organização. Né? Então, como eu também falei antes naquele momento do vídeo, a organização, né, quando as suas regras, quando as suas normas, quando a compreensão dos objetivos se enrijecem, né, ou seja, e as atividades passam a ser desenvolvidas, passam a ser executadas pela norma ou porque sempre foi assim, então a gente vê que a organização se torna uma instituição. Né? Também nós vimos na apropriação dos papéis, né, que quando os papéis se enrijecem, que se cristalizam e que mobilizam o sujeito, né, no seu cotidiano, né, definem um papel que é quase impossível de ser modificado, a gente também vê que esse processo também é chamado de institucionalização. E existem alguns conceitos, algumas ideias que representam ações, condutas ultravalorizadas na nossa sociedade e nós também chamamos essa cristalização desses significados de instituições. Então vejam como tem vários conceitos diferentes e a gente vai começar pelo conceito das ideias. Né? Então, o Bleger, né, citando Fairchild no seu texto de 1989, então ele vai afirmar que qualquer conduta duradoura, né, que esteja completa, integrada e organizada, mediante a qual se exerce o controle social e por meio da qual se satisfazem os desejos e necessidades sociais fundamentais, essa conduta ela é uma instituição. Né? Então, se a gente pensa que as condutas na nossa sociedade, esse conjunto de condutas, eles estão associados a algumas ideias específicas que representam situações consideradas ideais para o atendimento de algumas necessidades das necessidades fundamentais, então esse conceito do Bleger ele se coincide com a ideia de espaços e representações, ou seja, espaços e conceitos ultravalorizados e cristalizados nas relações sociais. E um exemplo, né, desses espaços ou representações, então, é a família, trabalho, educação, segurança, religião, etc. Então, vejam assim que a gente está falando de contextos, de processos, né, que no seu cotidiano eles são fluidos, né, são em movimento, estão em constante mudança, mas que na representação social, né, naquela representação que é compartilhada pela sociedade, ela assume uma determinada forma e é difícil as pessoas pensarem nessas instituições de forma diferente daquela representada. A importância delas também são ultravalorizadas, né? Elas, pelo fato da sociedade se organizar em torno delas, da forma como nós a conhecemos, faz com que essas instituições sejam inquestionáveis, né? Que a sua importância nunca seja questionada, apesar de alguns problemas que a gente vê evidentes por aí. Um exemplo é o trabalho.
né? Então, assim, só para não chover no molhado de falar da família de novo. Então, o trabalho, a gente tem a representação de que o trabalho dignifica o homem, né? Porque essa é uma representação vinda lá da ética protestante, né? E que veio a calhar junto com as teorias marxistas em relação ao trabalho, que por meio do trabalho o homem se hominifica, né? Se humaniza. E que por trabalho a pessoa, né, ela cresce socialmente, pelo trabalho ela se torna mais digna, mais respeitável na sociedade. Mas se a gente olha em nossa volta, a gente vê muitas formas de trabalho que especialmente na nossa sociedade, em que existe uma cultura de ostentação, em que você precisa parecer ser bem-sucedido pela quantidade de bens que você consome ou que você adquire, né? Então a gente vê que tem muitas formas de trabalho que, na verdade, elas humilham o ser humano, né, ao invés de dignificar, tanto pela representação que esse trabalho tem na sociedade, quanto pelas condições de trabalho mesmo, né, que existe o salário não é justo, a carga horária é exaustiva, as relações hierárquicas são autoritárias, né, e por aí vai. Só para falar de algum exemplo, como que normalmente nós não questionamos essas instituições, apesar dos problemas que elas aparecem. Então, esse é um dos significados da palavra instituição. Um outro significado, então, é que a instituição ela é também um contexto, o espaço físico, né, de caráter, é uma organização, na verdade, é uma organização, ou seja, um complexo de microgrupos, como eu falei anteriormente, de caráter público ou semipúblico, com uma determinada organização hierárquica, né, com pessoas formalmente responsáveis pela sua organização, pela sua direção, né, e que são responsáveis por atender algumas das necessidades fundamentais da sociedade, né? E essas organizações normalmente elas estão presentes num determinado espaço físico, né? Onde essas atividades elas são executadas, né? Muitas dessas instituições, né, que nós estamos falando aqui, enquanto uma organização mais complexa, né, e ligada a uma instituição no sentido do conceito cristalizado, mas elas próprias também venham a se tornar instituições também naquele conceito, né, enquanto um valor cristalizado, um conceito cristalizado na sociedade. Tá? Então, nas palavras, né, do Fairchild, citado pelo Blagger, a instituição é também, né, agora, abre aspas, a organização de caráter público ou semipúblico que supõe um grupo diretório e, comumente, um edifício ou estabelecimento físico de alguma índole destinado a servir a algum fim socialmente reconhecido e autorizado. Então, exemplos, né, universidades, escolas ligadas à educação, os hospitais, unidades básicas de saúde, centros de atendimento, centros de especialidade ligados à saúde, abrigos, casas-lares, albergues, né, ligados à proteção à infância, né, ligados também à família, de certa forma, clínicas também ligadas à saúde e por aí vai. Né? São alguns exemplos de instituições no seu sentido de organização de pessoas, né, relacionados a um objetivo de atender a uma necessidade social, uma necessidade comum, né, e autorizada pelo Estado. Pensando, então, a nossa discussão acerca das instituições a partir de agora, né, então ela vai se tornar nesse palco, que são as instituições enquanto organizações mais complexas e cristalizadas em alguns pontos, em que alguma necessidade, ela vem ser uma necessidade social, pretende ser atendida, né, supostamente é atendida. E o que não quer dizer que os outros conceitos, né, que por transpassando essas reflexões, o conceito de valor institucionalizado, né, ou de valor cristalizado também não esteja ali, porque vai estar presente ali também.
Então, para a gente entender o lugar do sujeito nas instituições e o papel que essas instituições têm na constituição do sujeito e as possibilidades de atuação do psicólogo social frente às instituições, né, então é importante a gente lembrar que ela é palco das articulações da rede de multideterminações, né, tanto da constituição do sujeito quanto do próprio funcionamento das instituições, né, porque são nas instituições em que as expectativas mútuas se desenvolvem, né, e que determinam escolhas e condutas. O que isso quer dizer? Que toda vez que a gente adentra uma instituição, nós esperamos atender algum fim, algum objetivo individual, né? E também entramos ali sabendo o que a gente precisa fazer, pelo menos em parte, qual que é a nossa atribuição, o que espera-se de nós. E se nós não sabemos, a gente vai procurar, né? Então, por exemplo, né, um estudante de psicologia recém-formado que por acaso passa num concurso público ou no teste seletivo para trabalhar numa unidade básica de saúde, ele sabe o que essas pessoas esperam dele, né, em função do que já tem produzido sobre o que é uma unidade básica de saúde, quais são os serviços que ela presta, assim como as demandas que as pessoas da comunidade têm em relação a essa instituição e a instituição psicólogo de saúde, né, ou psicólogo que atua no campo da saúde. Se o estudante não sabe o que fazer, ele vai ter que ir atrás do conhecimento já acumulado a respeito para poder construir a sua prática, né, porque as pessoas esperam que ele saiba o que fazer, né, diante dessa realidade. Tá? Então, a Naciute, no seu texto, ela vai afirmar que viver coletivamente implica, assim, em instituir-se em organizações, o que significa divisão de papéis, divisão de trabalho e, bem ou mal, hierarquização das relações sociais, estabelecendo-se como consequência as relações de poder que permeiam toda e qualquer relação social. Então, vejam bem que assim como o sujeito já nasce fazendo parte de um grupo e ele passa a vida inteira fazendo parte de grupos, né, a não ser que lá por um certo momento da vida ele decida ser um eremita, né, ou seja, afastar-se da sociedade e viver sozinho apenas com suas reflexões e as suas orações, mas tirando-se essa situação, o ser humano sempre faz parte de um grupo. Da mesma forma, ele também sempre faz parte de uma instituição, uma vez em que os grupos sempre estão inseridos em uma instituição, nem que seja o Estado. Né? O Estado, tanto enquanto conceito, como enquanto organização cristalizada, né, e com relações de hierarquia. E essas instituições sempre vão estar transpassadas, né, pelo contexto ideológico, cultural, político e econômico do Estado, desse contexto mais amplo em que ela está inserida, quanto os próprios, né, quanto as dimensões, os conceitos, as variações desses conceitos mais amplos, né, adequadas à sua realidade, né, e consequentemente as relações de poder também, né. Nesse sentido, então, a instituição, a comunidade, entendida como distribuição de espaços, pessoas, instituições e atividades, sendo a unidade da vida em comum e ação coletiva e de controle social formal, tanto no sentido dos conselhos de direitos, né, em que, por suas reuniões, constroem maneiras de fiscalizar e fazer as políticas públicas acontecerem, quanto do controle social da vida das pessoas mesmo, né, assim, de monitoramento da ação e das escolhas para que elas se adequem aos papéis, né, definidos, né, e às posições em que elas ocupam, né. E essa comunidade, né, além das pessoas e das atividades que elas desenvolvem, essas pessoas e atividades, elas estão inseridas em diferentes instituições, né? E pensando a comunidade dessa forma, a gente percebe então que existem relações intricadas entre o todo e a parte, né? Ou seja, as pessoas que fazem parte, assim como as diferentes instituições que compõem essa comunidade, elas se relacionam no seu cotidiano de forma direta ou indireta, né? E essas relações, elas vão caracterizar a comunidade como um todo, frente às outras comunidades, né? Da mesma forma como a comunidade faz parte de cada ser, de cada instituição, de cada pessoa, de cada grupo ou organização, na medida em que as pessoas que compõem essas organizações, instituições, elas se apropriam, né, da comunidade enquanto território de pertença, né, e das características culturais daquela comunidade.
Tá? Também na comunidade existe a divisão do trabalho, né, consequentemente nas instituições, e a especialização das atividades e a concentração do sujeito nas instituições, como eu já falei antes. Né? Então, pensando assim, a gente percebe que a instituição ela é a mediação entre os microgrupos e a comunidade. Então, vejam que antes eu já tinha falado que o grupo ela é a mediação necessária entre o sujeito e a sociedade, né? Mas se a gente pensar nos processos de mediação, nas diferentes formas de organização coletiva que o ser humano cria ao longo da sua história, então a gente vai perceber que a instituição ela é a mediação entre o grupo e a comunidade, né? Ou seja, a sociedade, a versão mais próxima da sociedade, né, que a gente convive, uma vez em que a gente que a gente sempre está presente em pelo menos uma instituição. Se a gente lembrar que família também é uma instituição, tanto quanto conceito, valor ultravalorizado, quanto também espaço, né? Então, nesse sentido, a psicologia social ela procura oferecer algumas contribuições para o entendimento e intervenção sobre as instituições. Então, seus principais objetivos são evidenciar as representações sociais constituídas na instituição, bem como o lugar ocupado por cada sujeito e cada categoria no contexto institucional. É importante saber o que as pessoas pensam e sentem acerca da instituição e dos processos que ali ocorrem, e como isso orienta escolhas e condutas no papel que cada um desenvolve para atingir o objetivo da instituição. Uma outra contribuição ainda é caracterizar a dinâmica institucional e interpretar os sintomas, né? Revelar o não dito. Então, quando a instituição apresenta problemas que interferem na realização das suas atividades, na concretização dos seus objetivos, né? E que também interferem na qualidade de vida das pessoas que ali estão incluídas, né? Uma das contribuições da psicologia, então, é caracterizar essa dinâmica, fazer análise institucional e procurar revelar qual é, de fato, o problema que está gerando essas disfunções na dinâmica, né? Esses sintomas, por assim dizer. Então, a Naciucci vai usar como exemplo, né? Então, numa organização de trabalho, né? As abstinências, as rotações, né? Eu não estou lembrando agora o termo correto para falar disso, mas quando existe um fluxo muito grande de troca de funcionários, ou mesmo uma greve, né, uma insatisfação por parte dos profissionais que ali trabalham, né? Então, esses eventos, né, eles são sintomas de que alguma coisa, né, não está dando certo, né, e de que esse problema, né, esse processo que não está funcionando, que não está se movimentando, né, de uma forma fluida e orgânica, né, junto ao todo, ele está atrapalhando as demais atividades, né, porque problemas são comuns em todo o cotidiano, mas a gente espera se conseguir resolvê-los o quanto antes, né? Então, quando eles não são resolvidos e que começam a atrapalhar o desenvolvimento das atividades, né, acabam se revelando problemas ainda mais complexos que não são conversados ou que são negados, né? E partindo justamente dessa análise institucional, né, questionar e romper com o instituído, ou seja, dinamizar as relações cristalizadas, né, questionar aquilo que foi dado como natural, como inquestionável, para poder aí gerar reflexão, conscientização e mudança das ações para que a instituição possa melhorar suas atividades e desenvolver e atender devidamente seus objetivos, ou se remodelar, né, ou repensar seus objetivos, como que vai se caracterizar diante da comunidade, né? Então, aí de novo nas palavras da Naciucci, né, ela vai afirmar que o que se busca em todas essas linhas, apesar de suas diferenças, é uma mudança nas relações sociais, pelo questionamento das práticas instituídas e cristalizadas, pela reflexão sobre a condição histórica que permeia as inter-relações institucionais. Tá? Isso porque, como a gente vai falar um pouco mais para frente, a função do psicólogo é trabalhar para o bem-estar e a autonomia dos sujeitos. Né? Então, o psicólogo que atua numa instituição, ele jamais pode compactuar com práticas opressoras, né, e violentas. Né? Então, para falar da dinâmica institucional, é falar dessas relações
que ocorrem, que são estabelecidas entre indivíduos e sujeitos, né, e que estão em movimento constante, né, em mudança. Então, embora as regras e as normas possam ser cristalizadas, assim como a ideia a respeito daquela instituição, né, as relações elas são fluidas, elas estão em movimento o tempo todo, embora nem sempre as pessoas percebam isso, né? E pensar nessa totalidade em movimento, né, significa, de novo, pensar na relação intricada entre as partes e o todo, e também que essa totalidade ela tende a manter a forma como ela se encontra agora, por meio das relações e definições de papéis cristalizados. Então, isso porque o ser humano é um animal de sentido, né, que ele busca compreender, ele busca identificar os padrões da sociedade ou no ambiente que o cerca de forma a orientar suas escolhas e condutas. Né? E sendo um animal de sentido, ele vai procurar sempre aquilo que é conhecido a ele de alguma forma, e o que não é conhecido ele vai procurar produzir conhecimento para então conhecer, ou vai inventar conhecimentos, né, para poder atribuir, né, quando não existem maneiras de produzir o conhecimento acerca disso. Então, isso também acontece com as relações, né, cotidianas. Né? Então, a gente tende a se relacionar com as pessoas da forma como a gente sabe se relacionar, como a gente já conhece. E o conjunto dessas relações já conhecidas, já organizadas, fazem com que as instituições tendem a se manter como estão, especialmente quando essas relações elas não são questionadas e repensadas para saber se os objetivos estão sendo atendidos, se as pessoas estão bem naquele lugar, ou se essas relações estão gerando bem-estar, autonomia, né? Sem, no entanto, significar conformismo de forma necessariamente, né? E aí, para pensar, né, nessa totalidade, é importante, então, identificar e caracterizar a cultura institucional, né? E como que é feito isso? Né? Então, primeiro a gente tem que descobrir quais que são as representações sociais constituídas e difundidas naquele contexto. Né? Como eu já falei, o que as pessoas pensam e sentem, né, sobre o que acontece nas instituições. Né? Quais são as suas práticas sociais, quais que são as atividades ali desenvolvidas, tanto as formais quanto as informais. Né? Artefatos, que é um conceito da antropologia, mas que a gente pode verificar também que é a produção material das pessoas, né, inseridas naquela instituição. Então, a gente pode pensar em artefatos nas nossas instituições, como os murais, os cartazes, né, os documentos, de alguma maneira. Né? Então, né? E o que esses artefatos, esses produtos revelam a respeito do cotidiano das pessoas que ali estão, tanto aquilo que é dito, que é explícito, quanto aquilo que está implícito, né, nesses artefatos e nas relações. E também como que ocorrem as relações de poder, né, como que se organizam as hierarquias, quem manda, quem obedece, né, de que forma essa relação de poder ela se manifesta, quais são os interesses das diferentes categorias e classes da instituição, esses interesses eles são explícitos, são implícitos, né, eles são conflitantes ou não, no sentido explícito da palavra, porque muitas vezes o conflito ele fica escondido, né, nessas relações, dependendo de como essas relações de poder se estabelecem, né, e quais são os juízos de valor que justificam essas relações de dominação, né, a divisão das tarefas e a importância atribuída a cada uma dessa tarefa. Né, então, esses são alguns dos elementos que permitem a gente entender as relações de poder que fazem parte também da cultura institucional. E, tirando disso, então, a gente tem alguns elementos para pensar a análise institucional. Né? Qual é a finalidade, objetivo e missão da instituição? Qual é a organização hierárquica? Quais são as suas normas e regras? Ou seja, qual é a estratificação social e de tarefas que ocorrem naquela instituição? Quais são as instalações e equipamentos presentes? Quais são as suas funções no contexto geral das atividades envolvidas? Aí, essa próxima pergunta é que vai estar mais relacionada com a psicologia propriamente dita, né? Então, assim, essas instalações e equipamentos são suficientes, estão em bom estado de conservação, porque quando o trabalhador ele não tem boas condições de trabalho adequadas, o trabalho ele gera mal-estar, gera irritação e
interfere na qualidade do produto e também na quantidade do produto, né? Ou seja, interfere na produtividade. E isso é um objeto de interesse da psicologia institucional, da psicologia social também. Né? Então, uma outra pergunta para ser pensada quando a gente vai fazer análise institucional: quais são os procedimentos técnicos e administrativos executados pelos profissionais da instituição? Né? Nem sempre a gente tem acesso a esses dados, porque, especialmente quando a gente fala dos profissionais da área de humanas e da área de sociais, muitos dessas questões elas são protegidas pelo sigilo, né, pelo compromisso ético-político com o usuário, né? Então, mas na medida do possível que a gente conseguir ter acesso sem ferir a vida pessoal do usuário, né, e sem interferir na autonomia técnica do sujeito, a gente, né, do profissional, né, então a gente pode tentar identificar essas questões, né? Então, eles possibilitam a concretização dos objetivos, né, são procedimentos que levam em consideração o compromisso ético-político com o sujeito e dos usuários do serviço, né? Então, porque todo profissional está sujeito a um código de ética, né, tanto da sua categoria profissional quanto do serviço que ele está inserido, e a gente precisa pensar se essas questões elas estão sendo pensadas, né, na hora de intervir sobre a realidade, né, das pessoas que usam os serviços da instituição. Né? Um outro elemento também para análise institucional: onde essa instituição está inserida geograficamente, que territórios abrangem suas intervenções, quais e como são as relações com a comunidade circundante. Né? Então, é importante a gente saber qual é o território que abrange, qual é o território que se localiza, né? Porque o território ele é mais que o espaço geográfico, é o espaço de circulação, de pertença. Então, a instituição ela também vai se apropriar dos elementos culturais daquela comunidade, até para poder pensar os seus serviços, né, que está prestando. Quais e como são as relações com outras instituições dentro e fora do seu território de abrangência? Essa pergunta é importante, né? Especialmente em tempos em que interdisciplinaridade, intersetorialidade parece ser a palavra da moda, né? Embora não seja apenas uma moda, é uma necessidade urgente, uma vez que a gente pensa que as demandas sociais elas são muito complexas, nenhuma instituição dá conta sozinha, nenhum profissional dá conta sozinho, então é importante a gente dividir impressões, dividir tarefas, mas também trabalhar juntos em algum momento. Então, saber como ocorrem essas relações é de fundamental importância, né? Então, e qual é a sua história e quais são as tradições dessa instituição, né? Porque conhecendo a história e suas tradições, a gente conhece um pouco da dinâmica do aqui e agora também, né? Então, qual é o compromisso, né? Então, essas são algumas perguntas importantes, né, que precisam ser respondidas quando a gente vai se propor a fazer uma análise institucional, ou seja, conhecer a instituição para identificar as demandas de intervenção. E como que ocorre, e quais que seriam os métodos para fazer essa análise e a intervenção, então? É importante lembrar que numa perspectiva histórico-dialética em que não existe, que se pretende superar a dicotomia entre sujeito e pesquisador, ou entre saber acadêmico e saber popular, né, a pesquisação ela acaba sendo como método privilegiado de análise e intervenção institucional, né, porque ela pressupõe uma implicação do profissional com os sujeitos que compõem seu público-alvo. Né? Então, o profissional ele está implicado com a qualidade dos serviços e se esse serviço, se o resultado dessas intervenções, elas vão gerar bem-estar e autonomia para os sujeitos. Tá? Então, uma constituição de relações mais democráticas, por exemplo. Né? Então, essa implicação é o compromisso ético-político do profissional. Né? No entanto, isso não significa saber que não existe a dicotomia entre saber popular e saber científico, não significa que o trabalho é feito de qualquer jeito. Né? Então, assim, existe um estudo a respeito desses processos, existe um saber acumulado e existem procedimentos, né, que, executados de forma adequada, podem facilitar a obtenção desses objetivos. Né? Então, por isso eu preciso definir objetivos, eu preciso saber onde eu quero chegar, quais as metas a serem atingidas, né? O que espero como resultado. Né? E sabendo esses objetivos, né,
principal coisa, né, para tudo na vida, mas quando a gente fala de atuação profissional é isso ainda mais importante. Eu preciso definir um objetivo. Nem que no meio desse caminho, né, seja reavaliado todo o processo e esses objetivos sejam redefinidos, né, uma vez em que houve uma mudança aí na condição conjuntural, no contexto em que está sendo intervido, de forma que essa necessidade seja outra, né? Esse objetivo já foi atingido antes do que se esperava, mas surgiu aí uma outra necessidade que não pode ser esperada, que não pode ser deixada para depois. Então, é preciso definir com clareza e com o máximo de objetividade possível onde eu quero chegar, qual é o resultado esperado, né? E uma vez definido o objetivo, né? Como eu vou fazer para atingir esse objetivo? Né? Quais são os critérios utilizados para analisar esses dados e para avaliar o resultado depois? Qual que vai ser a minha estratégia, né? O caminho que eu vou utilizar para chegar lá? Que técnicas e procedimentos e instrumentos eu vou utilizar para poder atingir esses objetivos? Tá? Então, isso tudo é bem importante. Tá? Né? E pensar sempre que existe um vínculo estreito entre o saber e o fazer, né? Entre o saber acadêmico e o saber popular. Ou seja, né, é preciso pensar sempre que a gente está produzindo uma praxis, ou seja, uma prática que está sendo repensada, né, e ao ser repensada, ela é reformulada para poder estar mais intimamente relacionado com as necessidades do público-alvo. Né? Então, por isso a gente não pode desconsiderar o saber popular. E aí também tampouco desconsiderar o saber acadêmico. Né? Praxis significa isso, juntar teoria e prática, né, de uma forma dialética, superando essas contradições, essas aparente contradição, mas também superar a contradição entre o saber científico e o saber popular, né, para que a síntese, né, dessas contradições possibilite uma troca de saberes e experiências mais do que uma devolutiva. Porque quando a gente fala em devolutiva no final da análise institucional e na proposição de uma intervenção, a gente está se colocando num pedestal de sabedoria como se o nosso saber fosse mais importante do que aqueles que foram construídos ali, né? Mas se a gente para pensar que não existe essa dicotomia, que ela é falsa, né? E que a gente só chegou àqueles resultados a partir das informações que as pessoas ali nos possibilitaram e que a gente também aprendeu muito com aquele processo, então esse processo final, assim, ela é mais que uma devolutiva, né? Dessas informações, daquilo que a gente produziu. É uma troca de saberes e de experiências que possibilita o crescimento de todos. Né? Então, no começo do vídeo falei aqui, né, que a gente ia pensar um pouco de como as instituições elas interferem na constituição do sujeito, mas eu penso que isso ficou bastante implícito quando a gente estava falando da função dos grupos na constituição do sujeito, uma vez que os grupos são partes de uma instituição. Né? Então, as instituições, enquanto valores ultravalorizados, elas são reproduzidas a partir dos comportamentos no cotidiano, e as pessoas elas vão se apropriando disso, né, e fazendo com que aquilo que é social torne-se parte delas também, passe a caracterizá-las frente aos outros, né, assumindo diferentes papéis sociais. E as instituições como espaços, né, como organizações que tem por objetivo atender algumas necessidades sociais, elas são os espaços de socialização primária e secundária, como a gente já falou antes, né? São os espaços em que esses conceitos, esses valores, esses juízos de valor, eles são difundidos a partir, né, dos discursos, a partir das práticas, né, e que também são apropriados pelos sujeitos, né? E é por isso, então, que a psicologia social, ela ela apresenta algumas contribuições para intervir nas instituições, de forma que a gente possa trabalhar sempre na direção de construção de autonomia, de bem-estar, né, sem que isso signifique um conformismo acrítico, né, em relação ao que nos é dado. Pelo contrário, né, a nossa luta é sempre por uma sociedade menos desigual, menos violenta, né, e que as pessoas elas tenham maior possibilidade de liberdade de escolha possível. Então, para finalizar nessas nossas aulas,
Para finalizar essa exposição, é importante lembrar aquilo que eu falei antes, que o compromisso do profissional de psicologia é com o bem-estar e a autonomia de todos os sujeitos, né? Então, a gente está lá escrito, né, nos princípios fundamentais do nosso Código de Ética, que nós não podemos compactuar com nenhuma prática opressora e violenta, né? Então, isso é a nossa, tem que ser um dos pedestais das nossas ações, uma das bases, né? E a instituição, enquanto mediadora entre o que é da ordem do social e do cultural e o que é da ordem do indivíduo, sujeito, autor, se revela como centro dinamizador das transformações sociais. Palavras da Nasciute na página 124. Ou seja, se a gente consegue pensar a instituição e as relações que nelas são estabelecidas de forma crítica, né, questionadora e tentando pensar, né, se essas relações elas estão realmente atendendo seus objetivos ou não, né, elas também são palco de transformações, né, e de mudanças sociais. Tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada pela atenção e pela paciência e até mais.